Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho que acontece na nossa casa de caridade, onde estão sendo feitas as gravações, as palestras, onde inúmeros amigos palestrantes estão deixando um pouquinho do seu conhecimento e estamos aprendendo uns com os outros, através da boa vontade, através do querer, através de procurar também, em nossos lares os livros, sempre entendendo de que José de Mococa, que os nossos mentores espirituais, que claramente estão ligados com José de Mococa, estão em auxílio conosco, para nos ajudar nesses momentos em que estamos a viver, que logo passarão, se Deus assim quiser, Deus quer, na verdade, e possamos então estarmos juntos novamente, nos abraçando, nos confraternizando. Então aproveitemos já este momento para isso, para estarmos em comunhão um com os outros, comunhão com as palavras de Cristo. E quem vai falar hoje vai ser nosso irmão Luca. Ele vai falar sobre um tema muito interessante, um tema realmente que está em um momento assim de dificuldade para todos nós agora, muitos irmãos desencarnando, vai falar sobre a morte. Então vamos aproveitar este instante, aproveitar esse benefício que nos é dado pela espiritualidade maior e vamos viver a palestra com nosso irmão Luca, que assim seja. Boa noite, pessoal. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus se faça presente mais uma vez nessa oportunidade em que aqui nos encontramos. Agradecemos a Deus, agradecemos a casa, a instituição beneficente José de Mococa, agradecemos ao nosso mentor da casa, o próprio José de Mococa, a espiritualidade maior, que nos dá essa oportunidade, que nos dá essa força necessária para estarmos aqui trabalhando em prol da nossa seara do Cristo, que viemos trocar informações, viemos nos alimentar, viemos esclarecer, viemos conhecer um pouquinho mais essa doutrina que tanto nos alimenta e nos conforta. Bom, na noite de hoje eu vou trazer um tema aqui, que é um tema de uma palavra até um tanto quanto pesada, dependendo da maneira com que se observa ela, ou com que se analisa, que é a morte. E vamos trocar também esse termo por o desencarne, assim como queiram, fato esse que sabemos, a morte não existe. Então vamos, discorrer aqui algumas leituras, algumas mensagens que vão nos trazer o conforto e um pouquinho mais ou mais certeza, de que realmente a morte não existe, E para começar a falar sobre ela, eu quero trazer uma mensagem do livro Instrumentos do Tempo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É uma mensagem que vai se somar a tudo que a gente vai ver e vai conversar aqui. E essa mensagem, ela tem por nome Auxilia enquanto é hoje. Recorda que um dia demandarás também o país da morte. Sentirás o frio do túmulo a envolver-te o raciocínio, até que a luz te bafeje o espírito renovado. Nem por isso deixarás de ouvir as palavras que a boca humana pronuncie em tua memória. E em plena transformação, receberás o impacto de todos os pensamentos formulados na terra a teu respeito. Então, suspirarás pela benevolência do próximo, para que tuas boas intenções sejam tomadas em conta no julgamento dos teus dias. Sofrerás em teu coração a crítica e malevolência, a mágoa e a acusação com que te envolvam o nome, tanto quanto regozijar-te-ás com as vibrações de carinho e com as preces de amor endereçadas ao teu espírito. Reflete nessa lição do amanhã, inevitável, fazendo-te agora mais humano
e mais doce, em recordando os mortos que são mais vivos que tu mesmo, na imortalidade renascente. Ainda mesmo no comentário em torno daqueles que se arrojaram às trevas, pensa nas boas obras que terão inutilmente desejado praticar durante a permanência no corpo e lembra-te das esperanças que teceram no mundo os primeiros sonhos. Meditas nas lágrimas ocultas que choraram sem consolo, nas aflições e remorso que lhes vergastaram a consciência, mas te confieis a reprovação do ódio, destacando-lhes o lado obscuro e amargo da vida. Procurem chegar ao bem que os outros ainda não perceberam. Auxilia onde muitos desistiram do perdão. Ampara onde tantos desertaram da caridade. E estarás acendendo piedosa luz para os teus próprios pés, à maneira de lâmpada suave e amiga, com que te erguerás desde hoje muito acima da sombra espessa e triste da morte. Auxilia enquanto é hoje. Bom, gente, como eu falei, nós vamos falar hoje sobre a morte. E nós temos dentro das obras de Kardec, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem bastante conteúdo, bastante material para a gente poder compreender um pouquinho o que é a morte. E temos também outros 2 livros, que são os 4 livros que eu acabei fazendo aqui, esse resumo, esse nosso bate-papo, que é o Consolador, que também é psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do Emmanuel, né? A gente tem também o livro do Leon Denis, Depois da Morte. Então são 4 livros, assim como tantas outras obras, né, que muito vai nos trazer de conhecimento, que muito vai nos aclarar, que muito vai nos confortar referente a esse tema. E para a gente falar sobre a morte, né, o desencarne, vamos tomar por conhecimento, né, de forma a nos alimentarmos dessas informações, como eu estava dizendo, compreendermos de que a morte não existe. Esse é um ponto principal que acredito que todos nós já estamos conscientes, pelo menos nós que estamos vivenciando a doutrina, já compreendemos e sabemos de que a morte realmente não existe, né? Existe a vida no mundo espiritual, a qual realmente é a nossa verdadeira morada. Nós estamos aqui na Terra de passagem, né? E o que acontece com a nossa alma depois da morte, né? Essa alma, na verdade, ela volta a ser espírito, né? Ela retorna ao mundo espiritual, a nossa verdadeira morada. Nós vamos conservar a nossa individualidade, vamos levar desse mundo a doçura ou a amargura, segundo o emprego em que fizermos da nossa vida. A morte, ela não nos causa estados diferentes para nós. Segundo o Emmanuel que diz, né, ela não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar é tão só mudar de plano, que não se alteram as enfermidades da alma e as nossas virtudes, todos os nossos comportamentos. A morte não é um salto dentro da natureza. A alma vai continuar a sua evolução. Se não percebemos a vida no mundo espiritual, essa vida imaterial, é porque estamos somente com poucas percepções
não nos sendo possível, nesse momento, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. O que nós vamos encontrar nos primeiros tempos, após o nosso desencarne, serão as atividades que nos eram prediletas, que eram iguais aqui na nossa vida material, obedecendo, claro, os laços afins pelo nosso pensamento. Mas para espíritos que são viciosos, espírito muito agarrados à matéria, a mente deles, o pensamento deles vai se ligar a esses comportamentos materiais. O álcool, o sexo, os vícios, são esses pensamentos, são esses comportamentos viciosos que nos prendem à Terra, que nos prendem próximo à Terra, que não nos deixam evoluir. A gente tem que ter consciência de que o espírito encarnado está agindo e procedendo de conforme, se ele está agindo, conforme as leis de Deus, se a sua consciência está pura, se o coração está tranquilo, se nós estamos numa vida correta, essa nossa hora do desencarne, ela vai ser abençoada por Deus. Nós temos esse momento da morte, a separação da alma e do corpo. Na morte natural, por exemplo, aquela que chega pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, ela é como uma lâmpada que se apaga. Finda-se a energia, apaga-se a lâmpada, né? É uma comparação. E, por exemplo, na morte violenta, acidental, a separação da alma e do corpo e o fim da vida, eles até podem ocorrer simultaneamente, mas esse momento em que separa um do outro é muito curto. Como na morte violenta esse desprendimento acaba por trazer sensações dolorosas, por não se encontrar preparado para esse momento, a gente tem a situação que nos gera surpresa, mas essas mesmas surpresas elas não se dão nos casos de enfermidades dolorosas prolongadas, por exemplo, que podemos usar esse momento, essa razão e esse sentimento para fazermos as reflexões necessárias de que não devemos nos prender à Terra, que a utilidade que essa dor vai trazer para lapidar os nossos espíritos. Nesse ponto, as preces nos darão uma tranquilidade para efetuarmos essa nossa passagem. Quando a gente vai tratar da morte das crianças, por exemplo, a duração da vida de uma criança, ela pode ser um complemento para esse espírito de uma outra existência interrompida antes do seu tempo marcado. E a sua morte, na maioria das vezes, acaba sendo uma proação para os pais. Lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a gente tem bem-aventurados os aflitos, a gente tem lá mortes prematuras, né? Cabe uma leitura, cabe um estudo em relação a esse assunto. A gente sabe que nós estamos ligados ao corpo por um cordão fluídico, espírito, perispírito e corpo material. Como sabemos que espírito e perispírito nunca se dissociam, a morte ela é apenas a destruição desse corpo, né? Digamos assim.
O desligamento do perispírito, ele não se completa subitamente, ele se dá de forma gradual, com a lentidão necessária que varia segundo os indivíduos. Para uns é rápido, para outros é um pouco menos rápido, né? Um pouco mais demorado. Mas a importância de não se dar muito valor à vida material, porque quanto mais é identificado com a matéria, mais se sofre para se libertar. Ao passo que quando a gente tem uma moral elevada, quando temos atividades dignas, pensamentos nobres, condutas corretas, elevação de pensamento, isso começa a nos dar uma espécie de começo dessa libertação da vida material. A gente tem, falando nessa questão de tempo, a gente tem podemos falar sobre a cremação, por exemplo, né? E como devemos respeito aos nossos despojos, a esse corpo que nos serviu para os nossos labores, para as nossas experiências, faz-se necessário um cuidado respeitando esse tempo. Porque ainda existem, como diz Emmanuel, ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo. Então, como os laços não se desprendem, varia de espírito para espírito, se faz necessário respeitar esse tempo. A gente tem uma situação que se apresenta nesse processo todo de desencarne que pode ser uma perturbação. A alma deixando o corpo, ela pode se encontrar em estado de sono, numa perturbação ou de perturbação, né? Mas cada indivíduo é diferente. É por isso a necessidade de evoluirmos e quem já se libertou da matéria, quem já vem se melhorando, já vem se preparando, fazendo a sua reforma íntima, esse espírito pode já se reconhecer imediatamente, né? Mas claro que aquele espírito carnal, material, de comportamentos não dignos, esse já demora um pouco mais. Após a morte, existe aquela dúvida: será que a gente pode encontrar aqueles entes que nos antecederam? Claro que sim, desde que na nossa existência tenha sido de amor, de trabalho, de conduta reta, né? Essa transição do plano material para o plano espiritual, nessas condições, ela é uma transição suave. Encontraremos aqueles que estiverem em nossa faixa, né? Aquele nível de evolução, estaremos alegres, felizes, né? Agora, como sabemos, aqueles que se desprendem da terra com outros sentimentos, ódios, atitudes não dignas, enfim, aqueles comportamentos, eles já não encontram tão depressa os seus entes queridos. O que não quer dizer que eles não estejam sendo assistidos e amparados. A questão dos seus pensamentos, dos seus valores não conquistados na prática do bem, isso não os possibilita para as belezas, daí as emoções desse reencontro. E aí entra uma questão do sofrimento. A gente ouve muito assim, as pessoas perguntam: mas os espíritas sofrem? Claro que sofremos, como não? A morte ela não apresenta as tais perturbações para aqueles que têm as consciências reta, pura, no amor. E na verdade, isso não está relacionado aos espíritas, isso se aplica a qualquer irmão de outra crença. Não importa se somos espíritas, católicos, não importa. Se agimos dentro da verdade correto, o nosso desencarne, com a graça de Deus, será de uma forma tranquila. O que nós não podemos esquecer é que devemos nos preparar com os conhecimentos, com experiências cristãs. Como nós sabemos, muito será pedido a quem muito recebeu. Então, nós espíritas
enfim, que quando cruzarmos a porta do mundo material para a pátria espiritual, que possamos entrar bem, que possamos entrar com os nossos olhos abertos para essa bela vida, para essa nossa verdadeira vida, que possamos chegar lá com a nossa missão cumprida, melhor do que quando saímos, né? Esse é um ponto bem interessante. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma informação também que nesse momento da morte, tudo é confuso, que é necessário um tempo para que a alma se reconheça, ela vem aturdida, como se no estado de um homem que saísse de um sono profundo e que procurasse se dar conta dessa situação, né? A lucidez das ideias, a memória do passado, à medida em que se extingue a influência da matéria, quando a gente dissipa essa espécie de nevoeiro que obscurece os nossos pensamentos, a gente começa a compreender esse nosso novo momento. E a duração dessa perturbação que se segue à morte, de novo, ela é muito variável, né? Ela pode ser de algumas horas, como pode ser de dias, meses e de anos, enfim. Aqueles em que é menos longa são os que se identificam já com essa situação futura, já na vida corporal, nessa vida material. Por quê? Porque ele compreende, né? Ele já trabalha, ele já se desenvolve, e quando ele chega lá, ele já se reconhece imediatamente no mundo dos espíritos. Essa perturbação apresenta circunstâncias muito particulares, muito características, que tá relacionado ao caráter dos indivíduos e, sobretudo, segundo o gênero da morte, né? Nas mortes violentas, por suicídio, por exemplo, num acidente, num ferimento repentino, já fatal, o espírito ele é surpreendido. E naquele choque, naquela perplexidade, ele não acredita que esteja morto. Ele até afirma: não, eu não estou morto. Como estou morto? De jeito nenhum, estou aqui, estou bem, estou vivo. No suicídio, como a gente sabe, é um ato muito triste que vai contra as leis de Deus. A vida não se extingue. E a morte, para esse espírito, como ela não existe, essa nova vida para ele vai ser de muitos tormentos, né? De muitos sofrimentos. Essa perturbação que se segue à morte, nada tem de penosa para o homem de bem. Ela calma, ela em tudo é semelhante àquela que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele que não tem a sua consciência pura, essa morte, ela é cheia de ansiedade, de angústia, que aumenta à medida em que ele se reconhece na pátria dos espíritos, né? Nos casos das mortes coletivas, se observou, foram feitos estudos na época de Kardec, que se observou que todos aqueles que morreram no mesmo tempo, por exemplo, nem sempre eles se viram, né? Eles não se revêem imediatamente. Na perturbação em que se segue a essa morte, cada qual, por sermos individualidades, vai para o seu lado, ou somente se preocupa com aquilo que lhe interessa, né? Então ele vai buscar a sua tela mental, aquilo que ele estava pensando, aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele criou. A gente ouve falar muito nos pressentimentos,
será que as pessoas que pressentem a morte, elas não têm medo ou elas agem diferente? Enfim, na verdade, quem é que teme a morte? Quem teme a morte é o homem e não o espírito. Aquele que pressente essa morte, ele acaba pensando mais como espírito do que como homem. Então ele acaba trazendo para si uma compreensão à sua libertação. E ele espera tranquilo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no prefácio 40, a previsão da morte próxima. De novo, cabe uma leitura, né, desse capítulo 28, antes das preces ali, em relação a isso. A gente tem a perda dos nossos entes queridos, dos nossos parentes, das pessoas amadas. E às vezes a gente se pergunta se essa dor, se tem algum privilégio. Não. Essa dor, ela atinge a todos, né? O rico quanto o pobre, o espírita quanto o católico. Ela é uma prova. Ela é uma prova ou uma expiação. Ela acaba sendo lei para todos nós. Somos todos iguais. A lei é única. Mas é um consolo, né? Essa questão de privilégio para nós espíritas é um consolo para nós espíritas, que sabemos comunicar-se com os nossos amigos, pelos meios que se dispõem, enquanto se espera, enfim, a gente, outras maneiras, né? A gente sabe que existem as psicografias, as comunicações, as intuições, os sonhos. Tudo isso que está acessível aos nossos sentidos, por exemplo, nos dá a certeza, a nós espíritas, que sim, podemos nos confortar com pelo menos um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais, né, essa perda dos nossos entes queridos. E aqui, de novo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, de novo. No capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, a gente está lá também, né, a perda de pessoas amadas, está até junto com as mortes prematuras lá, né, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Essa história do medo da morte é uma preocupação que acaba trazendo, como é que ele pode dizer, nos traz muita apreensão, muita ansiedade quanto ao futuro. E na verdade isso é um erro. Nós termos medo da morte, nós estamos errados, tendo esse tipo de preocupação. Porque na verdade a gente deve, desde cedo, algumas pessoas que têm esse medo da morte, elas acabam sendo influenciadas, elas vêm de outros dogmas, como desde cedo já se coloca na mente, né, que existe um inferno e um paraíso, e que é mais certo que você vai para o inferno se você faz coisas erradas, ou você vai para o paraíso se você fizer coisas boas. Eles ensinam, né, nos ensinam que aquilo que está na própria natureza é um pecado mortal para a alma. Enfim, graças a Deus na doutrina nós não temos esse tipo de problema, né? Mas as pessoas acabam tendo esse tipo de medo, né? E que quando elas se tornam um adulto, que elas começam a raciocinar um pouquinho, elas
começam a não aceitar e não admitem isso, né? Não, eu não acredito nisso. Se é assim, sou ateu ou sou materialista e outros vão continuar acreditando nesse inferno, nessas penas eternas, né? E é por causa disso que essas pessoas elas são levadas a acreditar que fora dessa vida não existe mais nada. E não é verdade, né? Já sabemos, quanto àqueles que ficam acreditando nisso, que realmente vão queimar no fogo eterno, não faz o menor sentido, né? A morte não inspira nenhum temor. Para quem? Para o justo, para aquele que tem fé, para aquele que tem a certeza do futuro, a esperança que acaba cenando com essa vida melhor, a caridade, o que a gente pratica, que ele praticou. Isso nos dá uma segurança, a nossa reforma íntima, que nós não vamos encontrar um mundo em que vamos entrar e nós não vamos encontrar um olhar, né? Vamos entrar tranquilo, né? Um olhar de reprovação, não, que nós possamos chegar na espiritualidade de uma forma verdadeira, de uma forma consciente. Sabemos que fizemos o nosso melhor e, de novo, a importância de nos mantermos, de sermos, para nos vermos felizes na pátria dos espíritos, agirmos corretamente, né? Você vê que no homem carnal, esse que é muito ligado à vida corpórea, muito a essas coisas materiais, ele tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. A sua felicidade, por exemplo, está na satisfação ilusória de todos os seus desejos. A sua alma está constantemente preocupada e influenciada por essas vicissitudes da vida. E ele mesmo é que cria esses estados perpétuos de ansiedade e de angústia. A morte traz para ele o quê? O medo. Por quê? Porque ele duvida do seu futuro. Ele acredita que vai deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças e tudo que ele conquistou. Agora, o homem moral, diferente do homem carnal, que se eleva acima dessas necessidades fictícias que são criadas pelas paixões e que tem desde este mundo prazeres desconhecidos ao homem material, a moderação dos seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade para que ele se sinta feliz. Ele se sente bem, muito feliz com o bem que ele realiza, com as suas boas condutas. Não há para ele decepções e as contrariedades para ele acabam passando pela sua vida, pela sua alma, sem deixar nenhuma marca dolorosa. Claro que não, aqui estamos dizendo que é fácil, longe disso, mas cabe a nós nos melhorarmos, fazermos a nossa reforma íntima, nos conhecermos, conhecermos a doutrina, conhecermos a moral cristã. Ela nos dá essa tranquilidade de podermos seguir adiante. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu reino não é deste mundo, é o ponto de vista. Vale a leitura desse capítulo. Eu não vou ler ele aqui porque senão vai prolongar muito, mas posso afirmar para vocês que está bem explicadinho lá. Temos que ler, temos que buscar, né? Capítulo 2, o ponto de vista. A gente tem no capítulo das preces, no capítulo 28, a gente tem o prefácio 40, a previsão da morte próxima. A gente tem o prefácio 57, por um agonizante. Nós temos o prefácio 59, por alguém que acaba de morrer, juntamente com as preces, né? Tá tudo lá, nesse nosso maravilhoso Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, gente, acho que esse medo da morte
esse tipo de comportamento, na verdade, ele não faz sentido. Agora, as pessoas também falam assim, mas isso então é uma falta de evolução espiritual? Não, isso não é regra, né? Mas o que nos cabe é lembrar que nós temos que nos preparar para realmente, nós temos que estar preparado para isso, para essa passagem, para o nosso plano espiritual. Sabemos que viemos à Terra para cumprir o nosso tempo, a nossa jornada, não sabemos que tempo é esse, temos que viver esse tempo da melhor forma possível, temos que viver a nossa vida da melhor forma possível, mais correta possível, para que quando chegue esse momento, a gente possa partir de uma forma tranquila, que a gente possa ser amparado, vamos ser amparados e assistidos, né? Não podemos esquecer que o nosso pensamento e a nossa matéria que vai nos projetar a esses mundos, né? Nós que vamos nos colocar nesses mundos. Então vamos ficar atentos, vamos prestarmos bastante atenção nisso. Por isso que eu digo, vamos nos melhorarmos, vamos crescermos, vamos conhecer. Bom, gente, eu queria trazer o final aqui dessa nossa conversa, também uma pequena, um pequeno resumo, palavras de Leon Denis no livro Depois da Morte dele, que vai abarcar que vai nos mostrar, que vai trazer de uma forma bem direta, bem simplificada, com aquela linguagem do Leon Denis, como é que a gente deve compreender essa questão da morte. E ele diz assim, a morte é uma transformação necessária, é uma renovação, nada perece realmente, ela é só aparente. Somente muda a forma exterior. O princípio da vida, a alma fica em sua unidade permanente, indestrutível. Na vida além túmulo, ela vive a plenitude de suas faculdades com todas as suas aquisições, com que se enriqueceu durante suas existências terrestres. Luzes, aspirações, virtudes e potência. Essas são as riquezas que podemos levar e utilizar na vida futura. A morte e a reencarnação são duas condições essenciais do progresso. Quando chega o fim de uma existência, nos cabe a sensatez que possamos consultar o passado, revendo os nossos atos, e bem feliz quem pode dizer que no livro da vida seus dias foram bem preenchidos. Quem suportou e aceitou as provas com resignação e coragem, verá esse momento sem nenhum receio. Para nós espíritas, que já compreendemos a doutrina, que acreditamos na imortalidade da alma, que já não acreditamos nos castigos intermináveis, nos dogmas corrompidos, que já possuímos a esperança na vida eterna, sigamos firmes sem temer, pois celebraremos a libertação da alma, retornando à nossa verdadeira pátria. Nosso corpo, vestimenta de carne, volta ao grande monturo. Monturo é um aglomerado de coisas descartáveis, de coisas velhas. Nossos despojos miseráveis entram no laboratório da natureza, mas o espírito, depois de completar a obra, lança-se a uma vida mais elevada, para a vida espiritual que sucede à vida corpórea. A voz dos espíritos, dos mortos, fez-se ouvir, a verdade surgiu. A mesma voz disse: morre para renasceres, para te engrandeceres, para te elevares pela luta e pelo sofrimento. A vida muda de formas. O túmulo nos conduz ao berço. A vida é curta
Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro. Possa teu espírito sair daqui mais puro de que quando entrou. Que a gente possa levar desse mundo a nossa reforma íntima. Que lindo, né? Que possamos fazer dessa passagem uma passagem tranquila, que possamos a cada dia nos melhorar, evoluir, nos transformar. Sabemos de que nada é por acaso, que não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Estamos nesse mundo para cumprir um tempo e que cumpramos esse tempo da melhor forma possível. Não vamos temer a morte. Não vou dizer aqui que nós não devemos sentir, que não devemos sofrer, que eventualmente se perdermos os nossos entes queridos. Claro, a gente tem que lembrar que a providência sabe, de que o nosso Pai é misericordioso, Ele tudo sabe, Ele tudo vê, que Ele possa nos dar a força necessária para a gente compreender, que nós possamos seguir em frente, nós que aqui ficamos, através dos nossos bons pensamentos, das boas lembranças, que possamos ajudar os nossos entes que acabam partindo para a pátria espiritual que nos antecede, que se Deus quiser vão lá preparar a nossa chegada também, porque um dia com certeza nós nos encontraremos, nós também partiremos, nós vamos nos rever, né? A gente vai se abraçar, a gente vai se tocar, nós vamos nos sentir verdadeiramente. Não vamos esquecer que esses irmãos que desencarnam, eles não morrem. Eles estão na verdadeira morada, na pátria dos espíritos, que possam os bons amigos espirituais estarem cuidando desses nossos amigos espirituais, desses nossos irmãos, que eles possam ser santamente socorridos, que eles possam ser recolhidos, que esses nossos irmãos possam ser levados pelas coroas espirituais para serem amparados, para serem recolhidos e, por que não dizer, para serem festejados, né, pelo seu regresso. Porque aquilo que para nós é triste, é dolorido, é sofrido, na pátria dos espíritas, quando eles chegam, quando nós chegamos com o nosso dever cumprido, melhor do que aqui chegamos, com certeza é uma festa no plano espiritual. Assim, quando vai reencarnar um espírito na Terra, né? A gente aqui fala uma festa, olha, uma vida que nasce, né? Uma vida que vem. Mas lá na pátria espiritual, eles também ficam tristes, também ficam chateados. Tomara que esse irmão consiga cumprir a sua jornada, que consiga vencer. Enfim, gente, eu quero aproveitar aqui para fazer uma outra leiturinha que eu acabei completando aqui, de um livro que eu estou lendo agora, e eu peguei só um trechinho que vai junto com o que Leon Denis e vem junto com tudo aquilo que a gente vem falando. A frase é de um fisiologista alemão, o nome dele acho que é Schleiden, se não me falha a memória. E ele diz assim, né, esse fisiologista, ele é alemão. A nossa percepção da vida e da morte torna-se na velhice outra que não a da mocidade. A terra atrai o corpo, até que a alma cansada abandona e se lança para o alto. A alma imortal e incorruptível deixa a atitude das leis materiais e volve-se para o regulador da liberdade espiritual. Que possamos voltar à nossa pátria espiritual, que possamos ser espíritos livres, que possamos estar em comunhão com o universo, com o nosso Pai maior, que Deus nos abençoe e que nos proporcione uma vida longa e um desenlace tranquilo. Se assim nós fizermos por merecer e se assim buscarmos por onde, né? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês, que a gente possa se reencontrar em breve. Muito obrigado, uma boa noite, que Jesus abençoe os lares de vocês. Até uma próxima.